Olá, nonos anos. A nossa aula agora, ela vai ser gravada para os nonos que estavam acostumados a aulas pelo aplicativo do Meet. E para os novos nonos anos aí dos AC, as aulas vão se iniciar a partir de hoje e vão ser publicadas tanto aqui no WhatsApp quanto no Classroom. Meu nome é Raquel, professora de História, para os que não me conhecem, para os que estão agora me recebendo na quarentena como sua professora, e eu espero que eu possa ajudá-los aí nesse período que vocês estarão recebendo suas aulas através do celular, do computador, online, certo? Nós vamos iniciar então falando da habilidade da aula de hoje. E a habilidade de hoje está focada em identificar e analisar os aspectos da Guerra Fria. Já houve uma aula sobre Guerra Fria aqui no mês passado. Eu estou acompanhando e me pautando nas aulas do CMSP. Então, para quem está acompanhando as aulas, viu que a última de quarta-feira, que sempre a nossa aula de explicação, ela é baseada na última aula do CMSP, certo? Ela voltou, as aulas do CMSP voltaram a falar sobre Guerra Fria, só que agora partindo dos princípios de conflitos, né? Agora a gente vai falar das tensões geopolíticas, das divisões geopolíticas. A gente vai falar também dos conceitos econômicos, né? Capitalismo e comunismo, e também dos dois blocos, né, que foram divididos, em que o mundo foi dividido. O mundo foi dividido aí entre o bloco soviético e o bloco estadunidense, ok? Mais para frente, fala sobre os objetivos da aula. O que vai ser bem legal aqui é que eu vou fazer aulas comentadas da aula do CMSP. Então vocês sabem que tem que assistir, né? Que tem que dar a presença no aplicativo do CMSP, para quem assiste pelo aplicativo, para quem não assiste pelo aplicativo, tem que assistir as aulas, né? Pela televisão. Aqui a gente vai falar sobre o dialogar desses dois blocos. Então, como é que os Estados Unidos, ou o bloco representado pelos estadunidenses, e os dos soviéticos, eles conversavam, se dialogavam, trocavam informações. Eles eram grupos opostos, porém, eles tinham seus interesses e eles dialogavam. Como é que era, como eles faziam esse diálogo, né? Aqui fala em bipolarização. A gente sabe que o prefixo bi significa dois, né? Então, partido ou dois. Então, polarização são polos distintos. Então, bipolarização é a divisão em dois lados opostos, tá? Que seriam, então, o bloco dos Estados Unidos com o bloco da União Soviética. A gente vai retomar então aqui os conceitos, como eu disse anteriormente, do capitalismo e comunismo e analisar, olha, o que tem de diferencial da aula do mês passado. A gente só comentou sobre a questão da corrida espacial. Aqui a gente vai contextualizar, realmente entender o porquê eles queriam tanto estar primeiro, né, no espaço. Quem chegou primeiro ao espaço, né, ainda existem dúvidas sobre se foi os Estados Unidos ou se foi a União Soviética. E o porquê eles queriam tanto, né, conquistar essa corrida espacial, certo? Aqui o professor vai fazer alguns comentários e eu vou dar uma avançada aqui na questão disparadora. Toda aula, vocês já devem saber, toda aula que vocês fazem do CMSP tem lá uma questão disparadora, que é aquela questão que norteia a aula, né? Que media o conhecimento de vocês. Então, quem chegou primeiro ao espaço? Essa questão ela vai nos ajudar a compreender o porquê que essa disputa ela gerou tantos conflitos, né?
e tantas mentiras também, porque existiu até uma situação em que os Estados Unidos, por eles gostarem muito de filmes, né, e Hollywood sempre produziu ali bastante filmes, estava no auge também, né, da produção cinematográfica, porque foi até feito em cenário, né, a possível chegada dos Estados Unidos aí na Lua, né? E aí a gente fica se perguntando como como podemos, né? Ou como aquelas pessoas que viviam naquela época puderam se deixar enganar, né? Porque até cômico eles fazerem ali uma simulação do, né, da pessoa chegando, do americano chegando ali até a Lua, né? Mas isso aconteceu. Então aqui não precisa dar pausa, né, de 1 minuto para vocês responderem. Então a gente vai dar uma avançada aqui. E aqui mostra que os dois países estavam tentando, né, conquistar aí o mundo. De que forma que eles estavam tentando conquistar o mundo? Tá? Os Estados Unidos aqui do lado ocidental e os soviéticos do lado mais oriental, mas também pegavam um pedaço ocidental, né? Prova disso que alguns países aqui da América Latina foram, né, sucumbidos aí pelo idealismo comunista. Um deles até hoje, que é Cuba, né, a ilha Cuba, que fica na América aqui central, né, mais para a América Central. As cores, aqui fala sobre as cores. Quais são as cores dos dois países? Então, aqui representando a União Soviética, a cor vermelha. E, portanto, tudo que se fala de comunismo, né, leva a cor vermelha. Os Estados Unidos, clássico, né? A sua bandeira aí listrada, vermelha e branca e azul, tá? Qual que é o conflito? A pergunta, essas questões que estão aqui, depois serão as questões das atividades da semana, tá? Então é bem legal que já fica, quem assiste o vídeo pode até pausar e responder com a ajuda do próprio vídeo a atividade, tá? Que depois vocês vão enviar a atividade, tanto aqui mesmo pelo WhatsApp, quanto pode enviar também pelo Classroom, ok? A imagem denota então algum tipo de conflito ou ameaça? Sim, sim. Eu já vou responder que sim, porque é sim mesmo. Agora o justifique eu não vou responder, eu vou problematizar para vocês aqui para ajudar vocês, né, a responder. Aqui a gente está vendo, de certa forma, uma corrida, só que também tem a ver com bomba, né? É uma disparada espacial. E é uma disparada espacial também que tem a ver com guerra. Apesar de ser uma guerra fria, né? De fria não tinha nada, convenhamos, porque muitas pessoas morreram. E também foi um período de ditadura militar no mundo inteiro. E nesse período de ditadura militar, como a gente viu na aula anterior, vamos até fazer uma outra aula, rebote sobre isso, porque os nonos anos do Zeici não pegaram essa aula, os do Laerte pegaram. Então vamos fazer uma aula mais um pouquinho dessa aula. Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre a ditadura, porque as ditaduras, inclusive a brasileira, ela fica dentro desse período de Guerra Fria. Então veja, enquanto estava acontecendo a Guerra Fria, que foi desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, com a queda do Muro de Berlim, né, que representou o fim da Guerra Fria, mas nesse período aconteceram ditaduras militares, que foi o fim da liberdade, e durante esse período de ditadura houveram muitos casos de tortura, muitos casos de perseguição e muitos casos de morte. Então a gente não pode dizer que essa guerra é fria, né? Ela só não estava lá declarada num campo de batalha, assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todo mundo lá vestido, camuflado de verdinho, né? E aqueles bombas, enfim, não era desse jeito. Era um pouco mais camuflada, mas ainda assim era guerra, tá? Eu vou passar agora aqui pro slide, porque no slide a gente vai falar sobre a corrida espacial antes da sequência no vídeo. O slide, ele vai mostrar conceitos sobre a importância da corrida espacial. Então vamos lá, corrida espacial. Aqui a gente vê que existia uma competição. Antes de ser uma corrida para o espaço,
também era uma corrida para ver qual das potências, quais dos dois blocos, né, seja o bloco soviético ou o bloco americano, conquistava mais tecnologia. Essa tecnologia, ela era importante para poder dominar o mundo, certo? Então a gente está falando de uma tecnologia aí pré-espacial. A espacial aqui é o foco, claro. Mas, por exemplo, se hoje em dia nós temos computadores, se nós hoje em dia temos Wi-Fi, se hoje em dia a gente tem tantas tecnologias, é devido a esse período também. Esse período foi uma corrida, uma competição por aquisição, por desenvolvimento de tecnologias, tá? Dentre elas, a espacial, certo? Aqui existem dois públicos, né? Um público que tinha torcida pela União Soviética e outro público que torcia pelos Estados Unidos. Tá? Existia também a idealização, veja, idealização, não concretização. Ah, tem gente que viaja um pouco na maionese, né, que fala aí já das vidas que foram conquistadas em outros planetas, mas não, até onde nós sabemos, ainda a exploração espacial ainda não aconteceu. Então existia a idealização de já se fazer uma exploração espacial para obtenção de recursos, por exemplo, né? Mas isso não, que nós saibamos, né? Não ainda aconteceu. A corrida espacial ela esteve relacionada também com a corrida armamentista, que é de armas. Isso decorrente aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Também houveram os foguetes que deram a origem aí aos mísseis, tá? Esses foguetes já foram utilizados já na Segunda Guerra Mundial e depois vieram os mísseis. Bom, a ideia aqui é você pensar no homem como aquele que explora, né? O homem explorador. E isso sempre ocorreu, o homem sempre foi um explorador, né? Primeiro, há um exemplo muito clássico aí, é dos europeus, quando vieram às Américas, exploraram aqui as terras americanas, certo? Só que agora não tem mais terras, né, para ser explorada aqui no nosso planeta, no Terra pelo menos, não tem. Então eles pensaram, vamos explorar outros planetas. E aí então eles pensaram que o homem, na exploração desse espaço, né, na exploração desses outros planetas, né, dessa obtenção de recursos naturais, que é o que eles imaginam ter, eles se imaginam superiores, né? Eles se imaginam que o que conquistar aí esses recursos, o que conseguir dominar aí esse espaço, eles seriam superiores, né? E dominariam o mundo, porque esse é o ideal de muitos, né? Aqui a gente tem um trecho, né, que comenta bem isso. Vamos ver, vai. É claro que havia na corrida espacial um forte componente simbólico de prestígio e poder. Como eu falei, a ideia de superioridade, se pôr acima de todos no mundo. O bloco que primeiro dominasse o espaço provaria a sua superioridade científica. E como era a capacidade científica que media o progresso, quem dominasse primeiro o espaço provaria ao mundo que tinha o sistema mais perfeito, sistema econômico, político, aqueles, né, que ficou bipartido, né, entre o capitalismo e o comunismo. O sistema mais perfeito, mas capaz de realizar os sonhos do homem. Um pouco romântico aí esse trecho, né, para seriedade. Então aqui a gente tem, recapitulando então a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, porque isso capacitou então os Estados Unidos a serem uma potência. Aliás, gente, vamos lá, isso pergunta de atividade, tá? Já estou dando a resposta. Os Estados Unidos só se tornaram a potência mundial que hoje em dia nós conhecemos, país de primeiro mundo, rico, próspero, infelizmente, com base em tantas mortes, com base nas guerras. Por quê? Porque ele vendia muitas armas, ele abastecia a guerra. Então ele abastecia a guerra tanto do lado amigo, né, tanto do
do lado do grupo em que ele participava da guerra, isso na segunda, tá? Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não participou diretamente da guerra, na segunda ele participou, né? Tanto do lado dos coleguinhas, né? Quanto do lado dos opositores. Então ele patrocinou literalmente essa guerra, ele de certa forma estava fornecendo armas para os aliados e fornecendo armas também para os inimigos, tá? E além de tudo, lembra que os maiores banqueiros do mundo ficam ainda nos Estados Unidos. E esses banqueiros, também uma coisa muito importante, boa parte desses banqueiros eram o quê? Judeus. Sabem por quê, né? Hitler odiava judeu. Já contei essa história aqui, não vou me prolongar, mas teremos mais uma aula sobre isso. Só por curiosidade, uma das questões era a econômica, né? Os judeus detinham boa parte aí do poder econômico naquele período, né, da Alemanha e região, e aí a gente não pode esquecer que eles eram os grandes banqueiros também que patrocinavam a guerra, os grandes banqueiros dos Estados Unidos. Então, muitos banqueiros forneciam dinheiro para que se mantesse a guerra. Lembrando que para você iniciar uma guerra tem que ter uma grana boa aí, né? Porque guerra custa caro para chuchu. E lembrando que depois que termina a guerra, você tem que pagar essa dívida, tá? Então, os países que perderam, a gente vai falar aqui no início, a derrota da Alemanha, né? Os países que perderam, o exemplo da Alemanha, teve que pagar uma dívida aí bem grande, que além de perder, veja bem, que não faz sentido guerra, né, galera? Porque além de perder, além de morrer muita gente, além da catástrofe, além de ficar tudo uma derrota no país, sem emprego, sem comida, todo mundo na miséria, cheio de amputado, muita viúva, muita criança sem pai, ainda tem que pagar a dívida, porque eles fizeram empréstimos para esta guerra, tá? Então, os Estados Unidos se tornou essa linda potência do Mickey Mouse, que hoje em dia a gente só fala na Disney, Hollywood e coisas bonitas, mas não, ele começou tudo isso, foi lá nas guerras, tá? Patrocinando guerra, patrocinando violência, mas vamos deixar a raiva dos Estados Unidos de lado e vamos ficar só com a Disney. Os Estados Unidos, então, eles capturaram engenheiros alemães, olha que inteligentes, tá? Eles patrocinaram a guerra, a Alemanha derrotou, beleza, mas espera aí, vamos pegar os nerds, engenheiros, os carinha alemão lá, que pensa bem que eles vão produzir muita tecnologia pra gente. Então, veja, nem toda a tecnologia que diz Made in USA, que teoricamente seria feita nos Estados Unidos, nem toda a tecnologia produzida nos Estados Unidos são feita por americanos, tá? Muitas vezes são mentes de outros países que produzem para eles e eles vão lá e colocam uma etiquetinha que é made in Estados Unidos, mas não se engane. Bom, uma das tecnologias foi a eletrogravitação, tá? Também houveram armas químicas e muito investimento na medicina, e aí tiveram várias operações, cada um tem um nome de operação, depois eu vou indicar filmes para vocês desse período e que de pano de fundo tem a Guerra Fria e tem questões aí de fornecimento de tecnologias, tá? Que é bem legal, porque são filmes que são de ação, né? Às vezes tem um teor romântico e tal, e de pano de fundo tem esses assuntos. É bem legal, vocês aprendem e também é entretenimento, ok? Bom, os cientistas e as famílias, eles eram levados secretamente, ou seja, eles eram capturados, eles eram sequestrados, algo assim. Lembra que é Guerra Fria, que eles faziam os negócios por baixo do pano, tá? Lembra também que é nesse período que são criadas as agências de inteligência, a CIA, para vocês ficarem mais por dentro, foi a agência de inteligência americana criada nesse período de Guerra Fria, tá? Todos os países do mundo criaram as suas agências de inteligência. Claro que não tão fortes, né? Não... É porque a CIA, né? Lembra que os Estados Unidos gostam muito de fazer cinema com tudo que é deles, né? Tudo que eles produzem. Então a CIA acabou ficando famosa aí por causa dos filmes, né? Aí a gente vai passar para frente para poder falar um pouquinho sobre como é que foi a chegada do homem à Lua. Só no finalzinho aqui do último trecho,
fala sobre o Apollo, né, que seria a nave americana que teria chegado à Lua. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que só que não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos deixar aí na dúvida. Lembra que eles têm lá cenários de Hollywood que podem simular essa chegada à Lua. Bom, agora a gente vai falar do opositor deles, né? A União Soviética oposta aos Estados Unidos. A União Soviética, que é a atual Rússia, desmantelou depois, né? Já tô dando um spoiler aí de quem ganhou a Guerra Fria, né? Porque a União Soviética ela era a união de Rússia com outros tantos países. Quando ela perdeu, lá na década de 90, com a queda do Muro de Berlim, no finalzinho eu vou pôr o vídeo do... Ai, como que é o nome do apresentador, do ex-apresentador do BBB? Eu vou me lembrar que ele fez a reportagem da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, tá? E a União Soviética, claro, perdendo aí a guerra, né? Então, a União Soviética conseguiu mandar o primeiro ser vivo. Gente, quando falo primeiro ser vivo, é porque não era um ser humano, mas era vivo. Era um cachorrinho ou uma cachorrinha, né? Era a cadela, tá? Ela chamava-se Laika e ela foi o primeiro ser vivo a chegar. Então, quem ganhou? Tem uma pergunta lá no CMSP, depois a gente vai voltar. Quem é que chegou primeiro ao espaço? A maioria errou. Lá no chat, a maioria falou os Estados Unidos, mas ó, a gente tá vendo aqui nos slides que não. Que quem chegou, quem foi o primeiro a chegar, foi a União Soviética, ou melhor, a cadelinha Laika. E o nome da nave, né, da União Soviética era Sputnik. Então a gente tem aí Apollo, que é a nave dos Estados Unidos, e a gente tem o Sputnik, que é a nave da União Soviética, tá? Isso aconteceu dia 3 de novembro de 1957, tá? Aí tiveram outros dados também, das coisas maravilhosas, né, que os soviéticos fizeram, que foram lançar diversas naves tripuladas, e aí houveram outros nomes, né, que eles deram para essas naves espaciais, até que chegasse o primeiro homem, tá? Aqui a gente vai passar para frente. Aí a gente vai ver agora o homem à Lua. Então, os primeiros feitos aí da corrida espacial foram liderados pela União Soviética e, inclusive, o primeiro satélite, tá? Isso é bem legal, porque se hoje em dia a gente tem vários sinais, ou não, né? Algumas telefonias aí tem um sinal bem baixo. Às vezes a gente chega num lugar e fala, nossa, quem é Oi ou quem é TIM vive reclamando, né? Então, tanto para bem quanto para mal, a gente deve aí essa galera da tecnologia que colocou esses satélites no espaço, e que hoje em dia a gente tem várias tecnologias, tá? O Sputnik, então, levou o primeiro homem ao espaço. O nome desse cara aí é o Yuri Gagarin. Existiram vários programas espaciais, tá? Esses programas, eles seguiam um rigor muito grande. E o primeiro estadunidense, então, a chegar no espaço foi lá em 61. Então, a gente teve a primeira cadelinha, a Laika, em 57, e depois a gente teve o primeiro homem, e esse sim foi um americano, tá? Foi em 61. Em 61, a gente já estava iniciando aí as ditaduras militares, tá? Começando aí um grande levante, porque eles já estavam brigando desde o final da Segunda Guerra Mundial pela dominação do mundo, né? A União Soviética e os Estados Unidos, os dois blocos, né? Eles já estavam brigando desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas com a corrida espacial, isso se acirrou, essa briga se acirrou, se intensificou, tá? E na década de 60, então, se instaurou diversas ditaduras. O porquê, professora, ditadura? O porquê que esses países se tornaram ditatoriais e tiraram o poder, né, das pessoas votarem, e tiraram o poder das pessoas terem liberdade de expressão? Por quê? Bom,
tanto o bloco soviético quanto o bloco estadunidense estavam buscando domínio, estavam buscando impor, né, o seu sistema econômico e político, né, seja os Estados Unidos com o capitalismo, ou seja, os soviéticos com o comunismo, tentando impor os seus sistemas político-econômicos ao mundo. Tá? E, para tanto, eles precisavam impedir que o que eles consideravam inimigo adentrassem aos países que eles já haviam dominado, já haviam imposto o seu sistema, tá? o seu pensamento, sua ideologia. Então, para que eles conseguissem dominar, né, o país em que eles já tinham inserido o seu sistema econômico, eles tinham que tirar o poder das pessoas, eles tinham que tirar o poder das pessoas pensarem, falarem, decidirem seus votos, tá? Tirarem a liberdade. E também porque a ditadura permitia com que houvesse espionagem, com que houvesse de alguma forma a ditadura impede que as pessoas tenham seus direitos, né? Hoje em dia, por exemplo, recentemente houve uma situação parecida com o que acontecia na ditadura militar, né? O governador, isso no período do início da quarentena, se eu não me engano, o governador chegou a comentar, ou foi numa reportagem, não sei se foi fake news, a gente vai ver agora, né? Vocês podem comentar depois no final da aula. Comentou que poderia ser hackeado, não, que os celulares, né, o WhatsApp, ele poderia ser grampeado. Então, por exemplo, se as pessoas tivessem sido grampeadas, muita conversa, muita intimidade, muita particularidade que não tem a ver com Covid, inclusive, tá? Porque o intuito aí era saber do Covid, mas muitas coisas particulares teriam sido abertas. Então, isso é invasão de privacidade e que é crime, tá? Não pode, é crime. Hoje em dia, nós vivemos numa liberdade, nós vivemos sobre um regime democrático, lembra que democracia é o oposto à ditadura, tá? Nós vivemos sobre um regime democrático e isso impediu que qualquer governante imponha sobre nós esta lei de grampear os nossos celulares, de grampear as conversas dos nossos WhatsApp. É proibido, não pode, tá? Mas vamos supor que existisse celular, existisse o WhatsApp lá na década de 60, de 70. Isso seria possível? Sim. Não só seria possível, como aconteceu, claro que não com celulares, né? Mas aconteceu com os telefones eram grampeados, até mesmo os carteiros, né? Quando eles iam entregar as cartas, muitas cartas, elas possivelmente eram abertas, tá? Se de repente houvesse uma suspeita, né, de algum remetente, seria sim aberta essas cartas, tá? Por funcionários aí do DOPS. Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles, tá? Então, a gente tem aqui a corrida para a Lua. Às vezes eu vou dar uma pausa assim e falar um pouquinho mais para trás de alguns assuntos, só para contextualizar, para não ficar solto ou falar só sobre o homem na Lua. Assim, existia uma razão para mandar o homem à Lua, existia uma razão para fazer essa corrida tecnológica, tá? E tudo isso era em função de dominar, né, o mundo através do seu sistema econômico, seja aí capitalismo ou comunismo, tá? Era uma estratégia. Lembra que no slide anterior eles comentou aqui, quem chegasse primeiro, tanto ao espaço, ou dominasse o espaço, chegasse à Lua, enfim, e tivesse essas tecnologias aí, seriam comprovados, né? Seriam aprovados pela população mundial como aquele país cujo sistema é o melhor, tá? E aí, claro que ele já ia vencer e todo mundo ia aceitar o que eles querem. Opa, não foi os Estados Unidos? É o que nós vivemos hoje em dia, não é mesmo? Capitalismo. Então, vocês percebem que tudo isso aí foi uma estratégia, foi uma guerra, né? Que deu certo para o vencedor, no caso dos Estados Unidos, tá? Aí foi criada uma agência espacial. Olha, quem gosta de NASA, quem quer ser um engenheiro aí, quer trabalhar
alguma coisa que tenha a ver com espaço, sabe que a NASA é o limite, né? Ou não. Talvez tenha mais além da NASA, eles estão procurando aí no espaço. Mas a NASA foi criada em 58, tá? Claro, a NASA é americana, já sabem disso. Vamos passar. Ah, essa aí é o que eu comentei, deu spoiler, né, lá na frente, um pouquinho antes. Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos teriam chegado primeiro à Lua, mas na verdade, acredita-se que foi uma fraude. Acredita-se que foi uma fraude, porque hoje em dia, né, nós temos tecnologia para fazer essas análises e aí parece que não é muito verdade. Olha o carinha aí na foto abaixo, com a bandeira dos Estados Unidos fincados na Lua, gente. Olha, não tem como acreditar, não. Eu acho que isso daí foi feito lá em Hollywood. Ele nem tá flutuando, cara. Bom, qual que foi o desfecho, então, dessa competição, dessa corrida aí pro espaço, tá? Bom, tanto os russos quanto os americanos passaram a unir esforços, porque eles pensaram assim, olha, você tem tecnologia X, eu tenho tecnologia Y, sem você eu não vou para lugar nenhum, vamos se unir aí porque a gente precisa conquistar esse espaço, explorar. Lá depois, na frente, a gente vê como é que a gente divide esses negócios aí, tá bom? Pois então. Eles, então, celebraram em 75 um projeto que chamava-se o Teste Apollo, tá? Que era uma nave americana que transportou aí também, né, ligada à tecnologia russa, que transportou aí visitantes, né, para o espaço. Tem gente ainda que está comprando terreninho lá, tá? Vou fechar aqui agora, porque essa parte é importante, focar bastante na corrida espacial. E vamos voltar para a aula do CMSP. Dá uma avançada. Para quem tem preguiça de assistir a aula do CMSP, já estou dando aqui uma boa ajuda, né? Eu quero chegar na parte central. Tenham paciência. Quando o Japão se rende, né, na Segunda Guerra Mundial, Calma. Fica calma, gente, porque nesse período de quarentena, às vezes a internet, né, dá uma falhada, dá uma piscadinha aqui. e quando os regimes totalitários, né, o fascismo italiano, o nazismo alemão, quando esses regimes são derrotados, Tá, eu vou deixar carregando um pouquinho, porque eu já peguei o foco aqui do que o professor está falando. Então, ó, ele está falando do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando os países que perdem a guerra, lembra que esses países são os que estavam com regimes totalitários, como o professor mesmo comentou. O que é regime totalitário, professora? É aquele que, assim como ditadura, né, não permite a liberdade, não, ele trabalha só por minoria, por um grupo único, né, ele não trabalha a favor das minorias, né, racista, né? Então, a gente está falando aí de Mussolini, a gente está falando aí de Hitler, né? A gente costuma chamar esses regimes de nazi-fascista, porque na Itália foi conhecido como fascismo, e na Alemanha, em alguns outros países, ficou conhecido como nazismo. Mas daí, como são regimes muito próximos, cujos ideais
são muito parecidos, então a gente considera aí nazifascista, tá? Esses todos são derrotados, tá? Segunda Guerra Mundial, todos caem, o bloco deles cai, né? Então, são esses regimes que depois a ditadura militar vai sempre bater de frente. Não só a ditadura, mas até hoje em dia a gente sempre está em conflito tentando evitar o retorno deste tipo de regime. Nazista, fascista, nazifascista, tá? Porque são regimes que destroem a natureza humana, são regimes que destroem a liberdade do cidadão, tá? E a cidadania é algo que nós lutamos para adquirir e a gente tem ainda que permanecer, tá? Como eu já assisti essa parte, já estou comentando e avançando. Vamos lá, professor, não nos abandone, não fique fraco aqui a internet. Uma guerra de avanço tecnológico. É importante isso. Quem dominaria ou controlaria melhor a tecnologia ao seu favor. Bombas são testadas lá nos Estados Unidos, mais bombas são testadas na União Soviética. Há um grande crescimento, aumento da espionagem, uma trama geral. Então, essa guerra de influência pelo espaço. Gostei do que ele falou. Ele vai começar a falar do espaço, que eu já expliquei, então daqui a pouco eu avanço. Mas essa parte que ele fala sobre essa corrida tecnológica, você vê que a parte da corrida espacial só é um pedaço dentro da corrida tecnológica geral, que foi o que eu expliquei no slide. Por isso eu fiz um slide à parte, porque eu achei importante vocês perceberem o quanto em uma guerra as estratégias para se conquistar públicos é importante, se faz importante. Então, uma das estratégias foi a corrida espacial. Mas a corrida espacial só está dentro do plano geral, que é conseguir sempre conquistar tecnologias de ponta, tá? Espaço geopolítico do mundo e a implantação desses dois regimes é esse contexto que nós chamamos de Guerra Fria. Essa guerra de influências entre dois sistemas políticos e econômicos que são opostos naturalmente, na sua essência, entre si. Correto? Então, professor, por que nós chamamos esse período de Guerra Fria? Guerra Fria porque foi uma guerra de influência ideológica e não houve, entre Estados Unidos e União Soviética, um conflito armado. E, na verdade, temia-se muito esse conflito armado. Quando nós falamos aí em 1945, 1947, os traumas da bomba de Hiroshima e Nagasaki ainda estavam soando no ouvido, tinindo no ouvido das pessoas. Ainda havia um trauma psicológico muito forte, muito grande, devido às bombas que devastaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, e por isso temia-se muito um conflito bélico entre Estados Unidos e União Soviética. Havia até quem dissesse que um conflito dessa grandeza, dessa natureza, seria o fim do mundo. Era isso que se dizia. Lembro que foi feito um acordo também, né? Deu para compreender? Guerra, que não poderia Vamos ter então outra guerra ler bélica. um texto. O texto é um textão. Vamos ler. Eu vou ler daqui, vocês irão ler daí. Em atividade, após o texto, então preste atenção. A Segunda Grande Guerra foi sucedida pela Guerra Fria. Um período de tensões e conflitos indiretos entre dois blocos com projetos políticos antagônicos. De um lado, o capitalismo representado pelos Estados Unidos, de outro, a União Soviética com o socialismo. As duas potências buscavam exercer influência e disputar países aliados que recebiam ajuda financeira e militar. Nesse contexto, o presidente norte-americano Harry Truman
apresentou os princípios da doutrina Truman, com a qual os Estados Unidos assumiram a luta contra os avanços socialistas e lançou o Plano Marshall, com o objetivo de financiar a recuperação no pós-guerra dos aliados do bloco capitalista, assim como a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Próxima tela. Já a União Soviética criou o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, Comecon, o Escritório de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, Cominform, e a Aliança Militar do Pacto de Varsóvia. Nesse clima de antagonismo, as duas potências se envolveram em conflitos armados, disputando áreas de influência, como foi o caso das guerras da Coreia e do Vietnã e a crise dos mísseis em Cuba. Então, vai ter essa questão aí nas atividades. Por isso que eu deixei o professor falar tudo. A gente percebe que a guerra era fria mais ou menos, né? Porque existiam sim conflitos armados. E a guerra do Vietnã, né, gente? A guerra do Vietnã foi uma das que mais devastou, né, nesse período entre o final da Guerra Fria. Final da Guerra Fria e início da liberdade, né? A gente também tem aí a Guerra da Coreia. A Coreia, vocês sabem que é dividida em dois, né? A Coreia tem o capitalismo na parte sul e tem o comunismo na parte norte, tá? Aí Cuba foi dominado pelo comunismo, né? Atividade na tela. Qual era a causa da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria? Qual era a causa da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria? 2 minutos. Quem prestou atenção no texto já captou a resposta. Já já voltamos. Participe. Claro que eu não vou deixar os 2 minutos para vocês. Vou dar uma avançada aqui, professor. Obrigada. Aqui. Vamos para a tabelinha. Político mundial. No bloco capitalista, nós vamos ter o plano. Para de falar, esse professor é bem legal, gosto dele. Aqui eu marquei até aqui no caderno porque era uma questão que eu queria fazer para vocês, principalmente os alunos que eu não conheço ainda, que a gente está começando agora, porque eu já tive uma aula falando dos planos, né, plano Marshall, Comecon, falando dos auxílios econômicos aí, tanto ao bloco capitalista comunista, que é o OTAN, e o Pacto de Varsóvia, tá? Mas aqui eu achei bem legal esse quadro e eu gostaria de pedir para vocês copiarem esse quadro. Inclusive, vou anotar aqui no meu caderno que vai ser pedido para atividade. Copiar o quadro, tá? Eu vou colocar marcado, deixa eu ver qual ponto que a gente está aqui do vídeo. Daí já auxilio vocês. 43 minutos. Olha que professora legal. Porque esse quadro, mais pra frente, vai ajudar vocês ainda também, tá? Principalmente se nós não formos para a escola. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, na parte superior, a divisão em bloco. Então, lembra que a gente tem um bloco estadunidense, ele é representado pelo capitalismo. E a gente tem o Estado soviético, que é representado pelo comunismo, tá? A gente tem aqui à esquerda o plano, né? O plano de auxílio econômico. Por quê? Porque esses países, lembra que é guerra, né? Eles precisam de auxílio econômico para poder se colocarem sempre à frente, seja na tecnologia, ou seja para avançar territórios, para conquistar territórios. E aí a gente tem planos Marshall para o bloco comunista e o Comecon para o bloco comunista. Desculpa, eu falei comunista no Marshall, não é capitalista.
E a gente tem a OTAN, então, para o capitalista, Pacto de Varsóvia. Agora vamos lá embaixo, para vocês verem quais são os principais sistemas. Aqui a gente identifica, vamos supor que em uma atividade, ou mais para frente que tenha alguma prova, não sei se nós vamos voltar ou não para a escola física, né? Ainda estamos aí em discussão. Mas o importante é vocês aprenderem. Então vamos lá. Como eu identifico, se não tivesse essa parte superior aí dizendo bloco capitalista e comunista, como que eu conseguiria descobrir quem é quem? Vamos lá. Propriedade privada, livre mercado e liberdades individuais. Toda vez que vocês imaginam um plano econômico que visa consumo, um plano econômico que visa livre mercado, porque você tem que ter consumo, tem que ter várias empresas, tem que ter competição, né? Então, todas as vezes que vocês virem falando de propriedade privada, o que significa isso? Que cada um pode comprar e adquirir sua própria propriedade. E liberdade, então, de compra e de venda. Então, vocês estão falando sobre bloco comunista. Logo, já vem a ideia de Estados Unidos. Se vem a ideia de Estados Unidos, vocês lembram de Plano Marshall, porque Marshall é uma palavra americana. Marshall. Lembra disso, tá? A parte de OTAN decora mesmo, tá? Que fica aí no meio da questão. Aí, quando vocês ouvirem a intervenção do Estado, ó, lembra que lá no capitalismo não falamos de Estado, tá? Estado, quem manda meu dinheiro sou eu. Ou seja, capitalismo, cada um compra o que quer, tá? Já na parte comunista, eles colocam socialista ali, mas eu já expliquei para vocês que não chegou a esse ponto, né? Que o socialismo e o comunismo são etapas, tá? Mas nunca chegou ainda. Eu acho que também não vai chegar. Ai, meu Deus. A intervenção do Estado, ou seja, o governo se envolvendo aí na economia, mas não se envolvendo de forma indireta, né? Colaborando com bolsas, auxílios e, enfim, é uma intervenção um pouco arbitrária, né? Uma intervenção sem liberdade. Você não pode ter sua propriedade privada, não pode ter livre mercado, tudo é conduzido e tudo é intermediado, não, dominadão mesmo, tá? Tudo dominado pelo governo, pelo Estado, tá? Então tudo tem a intervenção do Estado. É um Estado também totalitário. Lembra que a palavra totalitarismo? Tem daquela galera lá que não tinha liberdade, lembra? Nazismo, fascismo, blá blá. Então vocês podem ver que a intervenção do Estado é um pouco perigosa. Mas tá. Se vocês verem, então, falando sobre intervenção, a palavra Estado, tá Estado na pergunta, opa, isso aqui é comunismo ou é União Soviética, ou é o bloco soviético, tá? Aí vocês pensam, bloco soviético fica ali perto de Varsóvia. Não, professora, eu não sei, porque Varsóvia é um lugar que eu nunca ouvi falar. Tá bom, gente, Varsóvia é um lugar que fica lá na Europa, tá? Nas Europa. E aí existiu um pacto, um acordo que eles fizeram e assinaram lá onde? Em Varsóvia. Então eles chamaram de Pacto de Varsóvia. Então vocês lembram que não pode ser Estados Unidos, porque fica na Europa. Então é comunista, tá? Isso eu tô dando um auxílio para que quando vocês tiverem que responder a questão, pegar uma questão sobre isso. Ok. Ó, o final da aula, eu já dei uma antecipada aqui com os slides, tá? Mas para quem quiser assistir, terminar, vai ter uma questão somente. Eu vou encerrar a aula de hoje pedindo para vocês, então, fazerem as questões baseadas aí nessa aula e também para os alunos que não assistiram a aula de ditadura militar, darem uma olhadinha também, que vai ajudar vocês a compreenderem, tá? O porquê que a ditadura aconteceu aqui no Brasil e o porquê que é tão importante, então, a gente entender porque os regimes totalitários têm que ser evitados, por que uma crise econômica é tão perigosa, por que o Covid é perigoso para a economia e para a nossa política em liberdade mundial. Tudo está envolvido, tudo está interligado, tá, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí para mim, podem mandar em áudio no particular, se for alguma coisa muito, muito individual, né?
Também vou deixar aí o meu contato do e-mail, mas de preferência mandem lá no Classroom, que já vai no meu particular, tá bom? E qualquer dúvida também no WhatsApp. Beijo, fiquem com Deus.